Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, direto aqui da COP29, a gente está em Baku, no Azerbaijão. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero mostrar para vocês aqui a capa da revista Agro Revenda, a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. E aqui na capa, aproveitando que está o Paulo Tiburcio aqui e o Zé Rara, eu quero agradecer também a parceria com a Andave que nos apoia aqui, e também a Absolo e Faesp. Todo esse povo nos ajudou, nos apoiou a estar levando para vocês esse mundaréu de conteúdo de qualidade que vocês estão vendo, acompanhando aí nessa COP do Azerbaijão. Bom, aqui do meu lado é o seguinte, a Isabel Drigo. A Isabel Drigo é o seguinte, é uma colega minha, porque é jornalista também, mas ela decidiu estudar ciência ambiental e hoje é diretora de clima do Imaflora. O Imaflora cuja sede é ali pertinho de Porangaba, lá em Piracicaba. Tudo bom, querida? Tudo ótimo, Carlão. E você, tudo bom? Tudo bem, muito bom. Muito bom falar com vocês. Já tive lá na sede do Imaflora, já tive na Amazônia com o Imaflora. Me conte como é que andam as suas percepções de mais uma, sua sexta COP, né? É, minha sexta COP. Bom, essa COP aqui, 29 aqui no Azerbaijão, ela é uma COP mais delicada, né? Porque o tema dela é o financiamento climático, ou seja, de onde virá e quanto virá de dinheiro e principalmente para adaptação, né? A gente já está numa fase que reduzir, mitigar os efeitos das mudanças climáticas ainda é importante, mas a gente vai precisar começar a adaptar os sistemas e também os sistemas de produção na agropecuária. Então essa COP é uma COP sensível, as negociações estão bem emperradas, negociando linha a linha, palavra por palavra. Então a expectativa é que ela vai até o final de semana, pelo menos. Olha, aqui teve um especialista que conversou comigo aqui, o Fábio Galindo, e ele fez um discurso aqui que eu achei interessante. Aliás, ele não fez um discurso, ele falou 2 minutos, mas me disse, falando sobre essa questão do dinheiro. Aqui diz que só tem dinheiro só tem 3 dinheiro. O dinheiro dos governos, que é curtíssimo, o dinheiro das doações, que não tem, digamos assim, sustentabilidade, porque a qualquer momento pode parar, pode encurtar, mas que o dinheiro mesmo importante é o dinheiro que pode vir da iniciativa privada, pode vir dos mercados. Eu queria saber de você o seguinte, primeiro, se você concorda com essa avaliação dele, e segundo, como é que é? É por aí esse caminho? Qual que é a sua avaliação sobre os dinheiros? Os dinheiros, bem falado que são várias fontes diferentes. Olha, eu acho que o Galindo tem razão, tem bastante razão. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade, né? A gente tem uma política pública que se chama Plano Safra, que tem um montante para agricultura pecuária bastante interessante, na casa ali dos bilhões, né? Está crescendo, inclusive, né? Está crescendo Mas ano a ano. você sabe que mesmo esse montante de bilhões, a necessidade de crédito é de trilhões, né? Então a gente está bem atrás ainda, né? Pois é, mas o problema é que a cada ano que passa a necessidade para, ou seja, consertar ou adaptar as coisas só vai aumentando. Mas, de fato, a gente vai ter que fazer aí o que se fala no mundo das finanças de um blended finance, que é ali uma mistura de fontes para a gente dar conta desta conta. Porque, por exemplo, a gente já tem esse ano a falta de chuva em algumas regiões da produção de soja já impactou alguns produtores, né? Então a gente vai ter que adaptar mais os sistemas. Adaptar custa mais do que reduzir. Então vai ter que ter sim dinheiro da iniciativa privada, das grandes indústrias, algumas delas já têm programas interessantes, mas ainda num nível de pilotos, precisa chegar a milhares de produtores, mas os grandes dinheiros do investimento privado, que vem aí via fundos, private equity e outras cocitas, vão precisar ser canalizados para resolver o problema, ou seja, para a gente ter uma agropecuária sustentável, que seja resiliente, ou seja, aguente os choques dos extremos climáticos, porque os extremos climáticos só vão continuar.
É a única certeza que a gente tem. É, E exatamente. você sabe que eu acho que vale a pena? A gente fica repetindo muito essa história. Eu aproveitar que estou diante de uma especialista, porque tem umas palavrinhas que se repetem muito aqui nas COPs, Sim. né? Mitigação, É. adaptação. A gente podia, eu gostei, a gente podia desenhar um pouquinho para o nosso público, que muitas vezes escuta, mas não, vamos dizer assim, não mastiga isso. Como é que a gente pode? Vem para cá um pouquinho que a gente, assim, como é que a gente pode... O que é esse negócio de mitigação? Então, mitigação é um sinônimo de redução. Na verdade, é você evitar alguma coisa, evitar que alguma coisa aconteça. O exemplo mais clássico, se a gente deixa de derrubar floresta nativa, vegetação nativa, porque pode ser floresta, pode ser o cerrado, a gente está deixando de emitir carbono para a atmosfera. Certo. Adaptação é mais quando você precisa realmente mudar. Adaptação tem... A gente pode dizer que ela é semelhante à mudança. Então a gente precisa trocar uma variedade, por exemplo, de sementes por outra, porque vai ser uma planta, uma semente que nasce uma planta mais resistente à seca. A gente pode ter que mudar atividades de lugar, porque ali o clima, o regime de chuvas não é mais o mesmo. Então você vai ter que transportar uma cultura que era produzida, sei lá, no noroeste de algum lugar para o sul. Isso é adaptação, né? Ou conter, por exemplo, fazer contenções para evitar que enchentes, infelizmente com o exemplo do Rio Grande do Sul, devastem plantações. Aí pode ser até estrutura, criar estruturas para adaptar a esses enchentes ou secas severas. Então, mitigação, redução, adaptação, mudança, basicamente. Agora, o Brasil, e eu acho que a Embrapa, por exemplo, ontem eu conversei aqui com a presidente da Embrapa, a gente tem, vamos dizer, a Embrapa eu acredito que seja um bom exemplo de ciência que, vamos dizer, mudou as nossas coisas. Nós só produzimos, por exemplo, no Centro-Oeste por conta disso, não é? Não, exatamente. O que tem se falado um pouco é que a gente teve a Revolução Verde, né? Mas a gente precisa agora de uma outra revolução, entre aspas, que é pegar tudo que a Embrapa já tem de conhecimento agronômico, das práticas, o plano ABC do Ministério da Agricultura e Pecuária é o menu, é o calendário das boas práticas para a agricultura e para a pecuária. Sistema de plantio direto, que é um sistema de plantio direto mesmo. O abate precoce de bovinos, como é que você melhora a alimentação de bovinos. A questão é, já está aí, o cardápio está aí. Ele precisa chegar a muitos outros produtores. Acho que o grande desafio é escalar isso. E aí assistência técnica, né, Carlão? A gente vai ter que contar com uma assistência técnica diferente aí para os próximos anos. Quer dizer, você está dizendo o seguinte, nós já temos, com certeza, exemplos mais variados que usam, por exemplo, integração lavoura, pecuária e floresta, tudo isso já é feito no Brasil. O que você está dizendo precisa fazer em maior escala. Precisa fazer em maior escala. O Imaflora colaborou ali com o Observatório do Clima numa proposta de NDC, né, que é a contribuição nacionalmente determinada do Brasil. A gente calculou que o Brasil tem potencial no setor agropecuário de reduzir em 50% as emissões até 2035. Mas aí o que a gente precisa fazer? Adicionar, além do plano de recuperação de pastagens, que é 40 milhões mais ou menos, adicionar mais 25 milhões de pastagens recuperadas até lá, pelo menos mais 18 milhões de integração lavoura-pecuária, pelo menos mais 7 milhões e meio de cabeças de gado sendo abatidas precocemente. E todos esses milhões que a gente está falando, tem um produtor lá, né? Não é só uma área, um produtor. Então somos esses milhões todos. Tudo isso tem uma pergunta que foi feita aqui pelo Daniel Vargas. Ele falou assim, Carlão, eu preciso saber, e não está claro para mim, qual é a resposta de quem é que vai pagar a conta da NDC brasileira. Ou seja, tudo isso que você está falando requer muito investimento. Aí voltamos na pergunta no comecinho da nossa entrevista, né? É a pergunta que não quer calar, né? Pois é. Então, assim, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado com as parcerias internacionais que tem. A gente já tem dinheiro alemão, tem dinheiro norueguês, agora a JICA, amanhã eu vou estar num painel com a JICA e o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Agência de Cooperação do Japão. Tem muito interesse no Brasil, então acho que isso vai ser um bolo aí, né? Quantos bilhões eu não sei dizer, vamos ter que ver a soma. De novo, tem uma parte de investimento privado. Os bancos, fora os bancos públicos,
estão aumentando as suas parcelas para os modelos sustentáveis. Aí é empréstimo, tem que melhorar os juros e, como eu falei, o Tesouro Nacional, o nosso Plano Safra. Vai ter que somar essas 3 caixas e que tem que dar conta dessa transformação. Ô, Isabel, para a gente fechar aqui, eu queria saber você da sua sexta COP. E todas as COPs, eu acho que você vai chegando aí do meio para o fim, você vai já tendo uma avaliação a fazer, né? Qual que seria, de todas as COPs que você foi, que nota você daria para esta COP? A gente está em que lugar? Olha, essa COP, ela está um pouco complicada, assim, está um pouco desanimadora essa COP. Então, numa escala de 0 a 10, eu por enquanto vou dar um 6 ali para ser boazinha. Ah, você está sendo boazinha, né? Mas você nessas COPs todas que você participou, você já deu uma nota maior do que essa? Já dei, sim. Eu teve uma COP em Bonn, que na verdade seria uma COP em Fiji, mas Fiji não tinha condições de abrigar. Uma COP em Bonn foi muito boa, muito produtiva. Saíram muitas decisões mais objetivas, né? A COP de Paris, né, onde teve a assinatura que foi sofrido também, foi um ápice assim das COPs. Mas essas últimas 2, essa que é a terceira COP, está um pouco mais arrastada, sabe? Agora, eu não participei de nada disso que você falou, mas eu só sei que, por exemplo, a COP de Paris, onde foi feito o tal acordo de Paris, e o ápice da promessa, porque o dinheiro mesmo que é bom parece que nunca veio, né? Então, é isso, né? A gente teria aí que a conta eram de 100 bilhões por ano, né? Da primeira meta de financiamento. É por isso que a nova meta quantificada já se fala em trilhões. Tem gente que fala de 1 a 5 trilhões. Olha o intervalo. Isso é a parte triste das COPs. A parte que é esperançosa é que eles continuam sentados na mesa negociando. Entendi. A gente precisa estar sentado na mesa negociando. Verdade. Agora vem cá, já que eu prometi que ia acabar, mas não posso acabar sem falar da COP30. Afinal de contas, a COP30 vai ser no Brasil. Qual é a sua expectativa? Vocês já estão trabalhando para a COP30? O que você imagina que a gente... Aliás, uma coisa que não quer calar é assim, a gente quer que a COP30 ela vai ser realizada, vamos dizer assim, no coração da Amazônia, mas a gente quer ver lá uma pauta muito além disso. A gente quer ver uma pauta que passe por agricultura sustentável, quer ver uma pauta que fale de energia, afinal são as fortalezas do Brasil. Eu queria saber o que você pensa sobre essa pauta. Olha, primeiro a gente espera que o Brasil tenha muita coisa a mostrar na COP30. Assim, do ponto de vista de uma organização não governamental que somos, o Brasil precisa mostrar em avanço todos os planos que ele colocou no papel. Você fala, né, do Pará, que é uma COP assim na Amazônia, mas o Pará é um exemplo que tem todas as atividades econômicas lá. Sim, a gente tem um enorme rebanho bovino, tem soja no Pará, tem bioeconomia, tem castanha, cumaru, açaí. Então o Pará é um cesto e é um retrato do Brasil. Como tem gente em todo lugar, né, do Brasil no Pará. Então acho que é um lugar interessante, simbólico por causa disso. E assim, acho que o Pará vai dar um gol e o governo do Pará tem mostrado esforços nessa direção, de mostrar na pecuária o primeiro rebanho com uma grande adoção de rastreabilidade. Pois é, eu conversei aqui com o governador, atualizei com o próprio governador, porque foi feito um lançamento o ano passado e realmente eles estão botando o pé no acelerador lá, né? Para poder entregar isso, né? Estão botando o pé. Imaflora é uma das organizações que apoia o governo do estado do Pará, através de financiamento que a gente tem do Fundo Bezos, mas tem também outras organizações não governamentais, e eles estão no afinco. E a gente precisa ter incentivos também, né, reais para esse produtor de gado colocar ali o brinco no boi. Mas está sendo construído. Vamos ter que fazer um sprint aí, como se fala no esporte, até junho. Aliás, sprint é que o brasileiro está mais acostumado a fazer. Nós somos especialistas nisso, Somos especialistas em corridas de alta performance, né? Pois é. Escuta, agora vamos lá. Fechando. Sim, agora vamos Dia 21 de novembro... Nós estamos dia 21 de novembro de 2025, sexta-feira, último dia da COP de Belém. Eu queria saber o que você, Isabel, e o seu Imaflora gostaria de anunciar aqui no Fala Carlão, se a gente estivesse conversando lá.
Olha, já que a gente falou muito em dinheiro, eu gostaria de anunciar que finalmente destravou o financiamento climático e a porção do Brasil aí, seja na faixa de qual bilhão for, ela é suficiente para colocar todos os planos em prática até 2030, né, para a gente ter uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa, que isso aconteceu. Maravilha, obrigado, viu? Olha só, a gente conversa ótima aqui com a Isabel. Eu sempre confundo o seu sobrenome, é Drigo. Isabel Drigo. Ela é jornalista como eu também, né? Mas eu sempre digo o importante é ter saúde. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. É o seguinte, ela é diretora de clima do Imaflora, conversou comigo aqui, elucidou trouxe luz para vários assuntos. Enfim, a gente segue aqui na nossa COP. Você fica até quando? Já está indo embora? Não, fico até dia 22. É como eu, fica até o apagar das luzes aqui. Obrigado, viu? Obrigada, quem sabe Carlão. você, dia 22, aparece uma notícia bombástica, você volta por aqui, Exato, gente, quem sabe? Esperança nunca morre. É isso aí, gente. Um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Eu queria agradecer novamente a plataforma Agro Revenda, Faesp, Absolo e Andave. Valeu!